Oiê, gente linda desse canal. Estamos num programa extra. Vamos aproveitar para falar um pouco de 2025, numa visão do tarô e da numerologia e do tarô. Claro que essa é uma versão minha, Fernanda Vidigal. E se você concordar ou não, apenas aproveita. É mais um olhar sobre o ano. Tantas pessoas já falaram tantas coisas. Só vou colocar uns pequenos pitacos que eu sei que agradam a quem é do canal, aos meus alunos e a quem está seguindo o 365 Aberturas de Tarô. Então, bora seguir comigo a minha linha de raciocínio? Eu vou compartilhar com vocês o jeito que eu penso todo ano. Então, assim, todo ano mudam os números, mudam os arcanos. Todo ano eu faço um realinhamento do meu pensar sobre quais são as energias compatíveis, aquilo que combina com aquele ano e aquilo que não combina muito, ou que vai ser desperdício naquele ano. Muita gente está falando bastante coisa sobre o ano de 2025. Ele, para mim, tem enrustidamente, de forma discreta e não revelada, um ano de viradas ou de mudanças importantes, mas são aquelas que ficam um pouco ainda embaixo dos panos ou não visíveis totalmente. Talvez seja uma mudança mais no pensamento, no entendimento, nas tradições, na forma de ver o mundo, algumas experiências e experimentações para essa mudança, mas ainda não há uma clareza total, uma confiança de que então já virou. Não, é um ano de pensar sobre. Então, eu vou tentar ir devagarinho. Aí eu vou descortinando por onde caminha a minha cacholinha, porque, como alguns já sabem, a minha cacholinha é um pouco fora da caixa. E aí, de vez em quando, algumas pessoas dizem: Mas espera aí, isso ficou um pouco diferente. Pois é, às vezes a minha cacholinha caminha por territórios e linhas diferentes, não é? Mas é só um pouquinho. Então, aproveita aí, veja se faz sentido para você. E vamos aproveitar, gente. Se você curte o meu canal, dá aquele joinha, compartilha esse vídeo com quem mais discutiu, conversou e falou sobre o ano de 2025, seja pelo tarô, seja pela numerologia. Está valendo as duas coisas, né? Eu posso estar discutindo tarô, e aí tem todo um pensamento, e eu posso estar discutindo numerologia, que tem todo um pensamento. Esses dois pensamentos acabam ficando muito próximos quando a gente pega os 22 arcanos maiores e também olha para eles como o sistema pitagórico olha os 9 números. Então, vamos seguir mais ou menos por esse lugar. Então, assim, graças a Deus, a gente diz, show para lá 2024. Show 2024. Será mesmo que foi um ano assim? Ele era um ano pesado. Ele era um ano muito de empreender, um ano de fazer esforço, um ano de ainda estar alinhavando e tentando arrumar aquele carro antigo e o seu motor. E pode ser que dê certo, pode ser que não dê certo. Era um ano de muito trabalho. Então, quem fez muito esforço em 2024, certamente colhe em 2025 uma temporada de um pouco mais de sossego. O problema é que nem sempre algumas pessoas fizeram esforços ou movimentos em 2024, porque o 2024, como a própria Lemniscata diz, muitas vezes paralisa um pouco as pessoas. Um ano 8 pode ser tão de ficar arrumando a casa, arrumando a gaveta, arrumando, e pondo ordem, e arruma de novo, e põe ordem, né? Um ano burocrático, um ano cheio dessas arrumações, né? Tem gente que gasta a vida arrumando o apartamento, a casa, o carro. Tá bom, mas o ano 8 acabou. Então, definitivamente, a gente não tem mais por que ficar arrumando nada. Se a tua arrumação rendeu benfeitorias, uhul, parabéns, joia. Agora, sim, foi só um grande gasto de energia, sem nenhum tipo de projeto com relação a essa arrumação, já deu, tá?
E para aqueles que têm toque, deu. Agora, 2025 já virou. Na verdade, nós já estamos na lua cheia de 2025, vejam vocês, já andamos 2 semanas desse primeiro mês desse ano, então, definitivamente, agora já deu. Então, nós estamos vislumbrando, a partir de agora, um novo movimento. Mesmo que você não aceite, estamos numa nova vibe. Parece um pouco exagerada, né? Um pouco complexa, mas a gente está numa nova vibe. Então, assim, quando algumas pessoas me perguntaram ainda no fim do ano, né, o que que eu faço na virada de 2025, eu achei por bem ficar simplesmente na fala geral. É um ano 9, usa as cores do 9, que pode ser o branco, o cor-de-rosa, o dourado, né? Pode até ser um violeta lá no finalzinho. São algumas cores afinizadas com o número 9. Então, deixa ali, está valendo esse olhar. Ah, mas e vai ser um ano bom? É o ano da prancha, né? É um ano daquela pranchona ou da jangada. E aí vou saudar, né, o mestre Jangada no alinhamento, porque é um ano onde todo esforço que eu tinha que fazer ficou para trás nos 8 primeiros números ou nos 8 arcanos anteriores. Quando eu chego no arcano da justiça, ou mais ainda, quando eu chego no número 8, era um ano para arrumar, arrematar, ver se estava legal e, bom, vai ficar desse jeito. Que tem um momento na vida, seja por conta do teu TCC, seja por conta do teu livro, teu projeto, seja lá o que for, que se você não bater o martelo e dizer é o fim, e depois eu vou fazer o número 2, o número 3, o número 4, não tem fim nunca, né? E você pode ficar preso nessa toada, que é o que eu falo que pode ser o toque do número 8, da gente ficar aprisionado no mesmo, aprisionado na mesmice, na mesma coisa, na tradição, naquilo que já estava estabelecido, típico do arcano da justiça. Então, veja bem, no 2025, a primeira queda, e eu trouxe essa imagem justamente porque eu acho que a primeira queda importante é entender que sai o número 4, o número que faz, o número que protocola, o número que arruma, o número que põe a mão na massa, o número que também reprime, restringe, tenta regular, tenta botar para fazer, e entra o ano do caos, chaos, né? Fica aí até a sugestão também de mais uma novelinha Netflix. No Arcano 5, a gente tem uma coisa, mas no número 5 da numerologia, a gente tem uma vibezinha um pouquinho diferente. Eu gosto de entender que o número 5, por natureza, é um número de transformações. É um número de fazer as coisas girarem, acontecerem, tudo muito rápido, tudo muito fugaz. Também pode ser grandes movimentos do bem, como grandes movimentos do mal. Não gosto de fazer isso, mas de verdade, quando entrou esse 5, e aí entra esse incêndio, por exemplo, alucinante, fora outros que houveram, que são essas tomadas pela natureza ou pela própria, né, um dos elementos da natureza, o fogo, a terra, a água e o ar, quando isso toma conta das nossas, enfim, dos nossos reels, das nossas conversas, e meio que é tão rápido, porque não dá tempo nem de ninguém pensar, essa é a grande virada do número 5. O 5 é, sem sombra de dúvida, a grande capacidade de virada e também a grande capacidade de superação. Eu costumo dizer que o 5 é o cara do dinheiro, tanto de ganhar muito dinheiro quanto de perder muito dinheiro. É o número da bolsa, o número da roda, é o número do virar, da virada. Por isso mesmo, de cara, com essa mudança, né, do 4 para o 5, a gente já tem um ano de virada, um convite para virar a mesa, virar a história, virar a conversa, e também, talvez, da própria natureza, do quanto somos e do que a gente leva hoje, né, de aglomerados, de gente junta, a gente também leva das questões apavorantes, como foi lamentavelmente, de forma muito triste, né, esse incêndio que tomou conta da Califórnia, não deixou nada para ninguém nem poder dizer, só quem tem foto, né, porque é impressionante. Mas a gente já teve coisas impressionantes
também no ano passado com incêndios. A gente está tendo algumas questões do fogo, né, desse lugar com muita energia. Precisamos observar um pouco, né, esse aquecimento, o que está rolando. Então, a primeira virada é isso, é do 4 para o 5. Outra coisa bacana é que o 5 também é o cara dos grandes golpes de sorte ou dos grandes golpes de azar. Ele é aquele que diz: pois é, eu posso virar tanto para cima quanto para baixo. A estrela de 5 pontas tanto pode andar para cima quanto pode ela andar para baixo. Então, nós temos um momento de virada, né, de transformação. Mais do que isso, a gente tem em 2025 o pensar da numerologia. Então, como é que a gente pensa a numerologia em 2025? Número 2, depender ou partilhar. Número 0, acelerar, ampliar, seja o que Deus quiser. Número 2, de novo, depender e partilhar. E aí a gente traz o 5 de modificar e atualizar. A gente também precisa aprender com o número 5 a fazer as devidas atualizações nos nossos conhecimentos e naquilo que a gente já criou como cultura, até como contracultura, o que a gente traz, né, culturalmente de aglomerado humano em aglomerado humano, de país para país, de território em território. E isso também é uma prática do número 5, a atualização. Então, veja, bastante na moda e bastante em voga, porque se eu não me atualizo, eu me torno obsoleto. O 4 é aquele que mantém tudo guardadinho no quadrado na gaveta, não abre ela nunca, não deixa que saia dali. O 5 é aquele que diz: vamos fazer faxina, bora atualizar isso aqui, tem coisa para ir embora, tem coisa para ficar, vamos fazer mudança, vamos colocar tudo para girar, andar, movimentar. Então, é um ano de muito movimento, muita fluidez energeticamente falando, o convite é para isso, então a gente tem que aproveitar a fluidez, minimamente a fluidez desses 5, aceitar as oportunidades, olhando para elas não de forma tão catastrófica, mesmo perante catástrofes, e tentando ver o que dá para tirar de bom, que suco a gente faz com maracujá, com o limão, né, com a laranja azeda. A gente vai ter que tentar trabalhar. Então, nós vamos ter que trabalhar a dependência, que a gente já trabalha desde o ano 2000, que significa que eu e você somos um, de que o que eu faço para mim, eu atinjo você, e vice-versa. Né? Eu acho que a gente entra do ano 2000 até o ano 3000 num grande aprendizado de como é partilhar, compartilhar. No 0, a gente ainda tem um efeito muito aleatório até 2100, porque a gente ainda está na mão do cosmos, da natureza, da divindade, das divindades. A gente tem um fator aleatório no 0 que deixa claro que ele incrementa o 2, mas ele não conta ainda o que virá, como virá. Aí a gente tem o 2 de novo, então olha que reforço: 2, 0, 2. De qualquer forma, 0 na frente do 2 não faz nada, né? Então também não potencializa o 2, não vira 20. Então o 2 de novo falando: olha, mas a gente tem que aprender a depender até 2030. A gente tem que aprender a fazer junto, a gente tem que aprender a partilhar. E mais do que isso, entra os 5 agora na jogada, dizendo que a gente precisa aprender a fazer atualização, a se modernizar, a pensar diferente, a sair do velho pensamento, entrar no novo, que a gente precisa dar uma chance para o novo. Então, aí tem outros raciocínios numerológicos de que eu me valho. Eu pego a ponta desse primeiro 2, que é o ano 2000, e eu vou somando com os coleguinhas que estão do lado. Então, o 2 mais 0 é o depender junto com acelerar, né? Com essa coisa do 0 de incrementá-lo. E vai ficar 2 mesmo, mesmo com incremento sobre isso, que a gente melhore, né? O quanto a gente compartilha, conversa, media, acorda, concorda. Como é que a gente faz para viver junto? Aí a gente tem 2 mais 2, que é o depender mais depender, que acaba trazendo um 4 para esse olhar, que diz que nós ainda, por insegurança, vamos tentar controlar, protocolar, fazer as coisas ficarem quadradinhas, que é para a gente entender. Então, aqui tem também a insegurança do 4, o 4 fica trancando tudo em 4 paredes, né, a 4 cantos, fecha, né? E fazer, porque o 4 é um fazedor, então ainda estamos em fase de fazer coisas, de pôr a mão na massa e ir lá fazer. 2 mais 5, a gente vai ter que aprender a depender e modificar.
Então, assim, isso gera um processo intuitivo. 2 mais 5 dá 7, e no 7 eu tenho que intuir, imaginar, intelectualizar para poder gerar uma nova geração, um novo tempo, uma nova ideia. Então, aqui a gente tem muito esse lugar, muito bom para quem é criativo, muito bom para quem faz criativo, muito bom para os escritores, muito bom para aqueles que são fomentadores internos de coisas, muito bom para os intelectuais em geral. 2 mais 4 mais 7, que são os três números que eu encontrei nessa minha caminhada, fazendo essa ponte, né? Esse 2 mais 4 mais 7, que na numerologia, na matemática numerológica, a gente junta tudo para ver quanto dá. Então, a gente vai ter que depender, controlar, imaginar, e a gente chega num 13. 13 eu vou falar no tarô, né? O 13, na verdade, é 1 mais 3, a capacidade de iniciar coisas, de dar pontapés iniciais e de comunicar sobre isso. Comunicar, falar, cantar, dizer, tornar moda, fazer sucesso. Vamos aglutinar para ver o que acontece. E esse 1 mais 3 vai dar o 4, que me conta que, apesar de 2025 trazer essa pegada de novidade aí, né, com o próprio número 5, ele ainda é um ano um pouco agarrado no controle, um pouco agarrado naquilo que dá segurança, agarrado naquilo que deu certo. 2025 é um ano 2 mais 0 mais 2 mais 5. Então não vai dar um dígito só, Fernanda? Claro, vai dar um dígito só. 9. O 9 que todo mundo já falou de várias formas, eu só vou dar o meu pequeno pitaco. 9, para mim, é o número do Let It Be. É o número onde todo o esforço que eu tinha que fazer nos 8 números anteriores, nos 8 anos anteriores, que eu tenha feito. Porque agora eu vou colocar meus dois pezinhos naquele pranchão bonito, naquele board bonito, tenho um reminho na mão e eu vou simplesmente me deixar deslizar. A mesma mágica que um jangadeiro é capaz de fazer, de deslizar. Pode ter uma onda ou outra, mas deslizando, seguindo. Né? Esse é um lugar muito representativo para um ano 9, né? Que representa essa compreensão universal, a sabedoria, a compaixão, a conclusão, a transcendência, a generosidade, a benevolência, a abnegação e o respeito à vida. Só que o ano 9 é um ano, como o próprio número diz, né? Noves fora, nada, o próprio número. Acho bem importante a gente entender que 9 mais 1 é igual a 10, 1 mais 0 é igual a 1. 9 mais 2 é igual a 11, 1 mais 1 é igual a 2. 9 mais 3 é igual a 12, 1 mais 2 é igual a 3. Sendo assim, 9 fora, um ano 9 potencializa aquilo que já rola de potência em cada um, em cada empresa, em cada carro, em cada número. É um ano que não traz nada de novo. É um ano que põe um espelho assim, ó, na frente da tua cara e diz: bom, aqui que você veio mesmo? Qual era o seu número de destino? Você lembra? Qual era o seu número pessoal? Você lembra? Qual o seu número de trabalho? Você lembra? Então, assim, porque você vai exercer aquilo que você mais é esse ano. Então, trata de pegar a sua grande verdade e colocá-la na pauta, porque o número 9 e o 9 vai expor você a essa pauta, a esse lugar bem parecido de 2025. Muito bem, esse é 2025. Então, que a gente possa perceber o quanto ele traz de importante, porque ele vai trazer a própria essência de cada um de novo na pauta. Nós vamos olhar a essência de cada país, de cada aglomerado, de cada pessoa, de tudo. É como se tudo voltasse a ser o que era. Nossa, para fazer revisão, né? Para fazer conclusão, para fazer término. Não é momento de começo, é momento de fim de história. É o momento de a gente faz aquela revisão final e põe o livro na praça. Então, não é um momento tão auspicioso para gastar muita energia. Lá na numerologia cabalista, ou caldaica, ou védica, aonde 9 é planeta Marte, e eu quis trazer isso bem
pequenininho, né? Pode ser um ano de muitas encrencas, pode ser um ano onde o 9 acaba gerando, por conta desse ampliar das próprias naturezas, muita encrenca, né? Porque se eu trago de novo a minha natureza e você a sua, e a gente fica muito parecido com o que a gente realmente é, mas será que a gente ainda se entende? Então, cuidado com a animosidade, com a rispidez, com justamente o oposto do que traz o 9 mais conhecido, né? Porque o 9 da caldaica ou da védica, ele tem essa pegada marcial. Então, pode ser um ano também do tipo, ou dá ou desce. Que é isso, né? Conclui, termina ou para por aí. Então, isso é o que a gente vai ter para esse ano. Eu acredito que uma das coisas legais para a gente ter no ano é qual número, na verdade, me toca, diz respeito à minha pessoa, né? Então, eu trouxe, claro, para vocês um boardzinho para vocês fazerem alguns números e descobrirem qual é a pegada, quais são as energias do ano para vocês. Então, o ano pessoal e material que a gente descobre é o dia mais o mês, então o número do dia mais o número do mês mais o número deste ano, que é 9. Então, eu vou chegar a um total, a gente está falando de numerologia, eu tenho que chegar em um dígito, e é esse dígito que eu vou cuidar de. Né? Aqui no meu exemplo, 26/12/1965, eu primeiro resolvi fazer o quê? O meu número de destino, que é o total da minha data. Até para eu saber um pouquinho se o 5 fica bem com o 9. Já expliquei que o 9 quase que se dá bem com todo mundo. Muito bem, então eu tenho o número 5 como número de base. Quando a gente tem essa primeira pegada, é o 26 do meu dia, com mais 12 do meu mês, que vai dar 38, que vai dar 11, 11 a gente não reduz, mais o 9 desse ano, dá o número 20, que em numerologia a gente reduz e vai dar o número 2. Então, eu estou num ano de partilhar, fazer parceria, fazer a dois, cuidar do casal, cuidar do sócio, né? Cuidar de fazer eu e você juntos, de procurar parceiros e coisas parceirizadas na vida. Partilhar. Muito bem, como ano mental, o que vai estar mais nas minhas ideias esse ano? Eu pego o total da minha data, que é o 5, mais o 9 desse ano. Vai dar o próprio 5. Então, eu vou estar pensando muito em mudança, em atualização, em dinheiro, em fazer alguma coisa que seja talvez ou entre um pouco maluca, mas que me dê giro e movimento. Está aí o 365 aberturas de tarô. E espiritualmente, a gente pode pegar essa ideia também, que é pegar o ano de 2025 menos o número maior que eu consigo com a minha data. Cada um de vocês vai tirar um número de 4 dígitos, se somar a data inteira. Então, você vai tirar de 2025 é esse grande número. No meu caso, 26 mais 12 mais 1965 dá 2003. Né, um acaso, eu tenho esses dois zeros. Mesmo assim, 2025 menos 2023 é igual a 22. Espiritualmente, eu estou num segundo andar de um número mestre, num ano onde eu vou ter que compartilhar, sim, com muita maestria, com muita espiritualidade, com um olhar muito amplo, para que eu possa fazer isso da melhor forma possível e cuidando dos detalhes, e mais do que isso, cuidando para não virar um quadro comum, né? Senão eu só vou ficar fazendo, e não vou cuidar das parcerias, né? Eu vou ficar talvez abilolada em cuidar apenas do fazer e não cuidar do estar com, do fazer com ou do partilhar. Combinado? Então, vale ressaltar que em um ano 9, como 9 fora é o próprio número, teremos um brilho especial na nossa natureza original e na natureza original de tudo e de todos. Quero deixar para vocês também, para quem não tem nada aí na mão, né? Então, assim, Fernanda, nunca nem olhei direito numerologia, nem tenho caderno, nem tenho livro, nada. Você não tem aí um pouquinho, né? Uma diquinha, uma fala pequenininha sobre cada um dos 9 números? Então, está aqui o significado dos números e das letras. Então, as letras AJS são número 1, BKT número 2, CLU número 3, DMV número 4, NW número 5, FOX número 6,
GPY número 7, HQZ número 8 e R número 9, pela tabela numerológica pitagórica, ok? Estou trazendo aqui a pitagórica, a que eu mais uso, é a mais materialista, mais pão, pão, queijo, queijo, gosto mais dela. E a gente vai ter, então, que se eu tiro para mim que um dos meus números, né, voltando aqui um pouquinho, não tinha o número espiritual, número material, o número do meu destino, que é da minha data, eu já consigo saber se é um ano 1 para mim, para iniciar, se é um ano 2 para depender, se é um ano 3 para comunicar, se é um ano 4 para controlar, se é um ano 5 para modificar, se é um ano 6 para sentir, se é um ano 7 para intuir, um ano 8 para empreender ou um ano 9 para acreditar. Isso é 2025. Agora, pelo tarô, fica mais legal. 2025, que é o jeito que a gente fala em inglês, não é? Não esquecendo a minha profissão de base lá atrás. Bom, eu tenho que olhar dois arcanos, o 20 e o 25. E aí o 20 é um arcano maior, que é o arcano do julgamento. Eu trouxe o tarô do Kier, né, o egípcio Kier, que na verdade é uma grande abstração de um argentino e que aí o Wes Games vai incorporar, pintar e torná-lo muito bacana, muito bonito. A gente vai ter a ressurreição. Então, a gente está desde 20 alguma coisa em momento de ressurreição, renascimento. Então, para a gente ter uma ressurreição, alguma coisa chata aconteceu antes, né? Transformadora, é um período de transformações, de grandes revisões, de ajustes, muito julgamento, muito olhar talvez preconceituoso ou difícil, ou a quebra desses olhares, ou os confrontos que esses olhares contra ou a favor da diversidade podem gerar, né? Eu acho que são pautas importantes da humanidade, o número 20 da ressurreição do arcano do julgamento. Junto com o arcano 25, que é um arcano dentro do baralho do Ki, todo mundo é arcano, de 0 a 78, nós temos 78 cartas com as suas próprias falas e ninguém é menor nem maior. E aí eu gosto de usá-lo para numerologia, porque eu acho que ele deixou mensagens super interessantes para cada um desses passos. 25 é o navegador no Kier. Se a gente pensar que no 20, agora a gente entra numa pegada de navegar. A gente pode navegar pela espiritualidade, pelo que é maior, pelo que, né, onde está ali aquela pequena raposinha e aquela naja. A gente pode ser poderoso nesse olhar, do olhar acima e tem um pássaro. Por isso que a mãozinha do navegador está lá para cima, pode ser que sim. Como a gente pode só ficar navegando, só aqui no marzão do dia a dia. E vão ficar navegando no dia a dia, navega no dia a dia, e a gente pode ficar perdido, iludido só nesse dia a dia. Quanto a gente também pode afundar e o jacaré pode nos engolir. Então, assim, é uma pegada interessante olhar para os arcanos do Kier por conta de um ano. Eu gosto. Os dois somados vão dar o 45, que traz um outro arcano, que é o da regeneração. Apesar de toda a andada, de todo o perdido, de tudo que possa não dar certo, a gente está num momento de regeneração. Então, a gente ainda está conseguindo fazer movimentos regenerativos, a gente ainda vai poder voltar a colher, nós vamos voltar a ter, né, um lugar ao sol ou algo interessante para a vida humana. E a gente, claro, culmina no 4 mais 5 com o próprio eremita direto, assim, ó. Né? Tum, 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 não vamos fazer muita onda, a gente segue direto como todo mundo seguiu. Eu vou apresentar a seguir aquilo que eu penso um pouquinho fora da caixa, mas até aqui, nada de novo, Fernanda, nada de novo. É a carta do eremita no tarô, que simboliza a busca interior, a introspecção, o conhecimento, mas também fala de um certo recolhimento interior, concentração no essencial e maturidade através da experiência. O arcano maior deste ano representa a busca da solidão e do retiro do mundo exterior. Então, a gente pode estar tendo um ano de muita gente querendo se, sabe, eu acho que vou sair fora, quero fazer um ano sabático, quero fazer um ano só para mim, não quero me comprometer com algumas coisas, né? Um ano, inclusive, do Almir Sater,
com a música que eu acho que super combina com esse arcano, que é Ando devagar, que eu já tive pressa, e levo esse sorriso, que eu já chorei demais. Essa música é linda e eu acho que ela super combina com esse ano. Agora eu quero falar um pouco das minhas abstrações. A gente tem o ano 2, o 0, o 2 e o 5. Tá bom, então se eu pegar a sacerdotisa com o louco, eu encontro outra sacerdotisa. Se eu juntar a sacerdotisa com a sacerdotisa, eu encontro o imperador. Se eu encontrar a sacerdotisa com o papa, eu encontro o carro. Então, eu tenho uma energia por trás daquilo que a gente já até conversou, né, que é esse lugar da intuição e da percepção e da introspecção da papisa, com a inovação, arrojo e vontade de seguir novidades do louco. De novo, a introspecção, o estudo, a oração, o aguardar da papisa, com a ciência, a tecnologia, o pensamento científico, o pensamento religioso, as grandes vertentes religiosas do planeta, o que cada um acredita sobre o que seja Deus e o caminho para chegar até ele. Nós vamos ter fortes vertentes científicas defendendo também seus credos e suas ideias. Então, o Arcano 5 fala muito dos profissionais liberais, dos cientistas, dos padres, dos pastores. Nós vamos falar de todos aqueles que são pontas de liderança na sociedade e fazedores de cabeça, fazedores de entendimento, fazedores de cultura, fazedores intelectuais. Né? É onde o Papa tem sua maior força e é onde ele também tem um grande compromisso que vem junto com os dois capuchinhos direto na sua carta, o compromisso de cuidar dos menores, de orientar aquele que ainda não chegou até o tamanho do Papa, além de orientar, de abençoar, benzer, né, e ser o grande líder. Bom, essas são algumas pegadas para 2025. Com esse meu raciocínio, eu encontrei uma sacerdotisa, um imperador e um carro. Nesse raciocínio, a gente continua com a descrição, o silêncio e uma tentativa de análise e de reflexão dos fatos da sacerdotisa, mas a gente toma algumas decisões ao longo desse ano, algumas posições importantes ao longo desse ano, e quem mais o imperador representa são as indústrias e os industriais. Então, nós vamos ter movimentos nesses lugares de indústrias e industriais que vão fazer um pouco a diferença, ou vão chacoalhar, ou mexer um pouco com o nosso ano. Por que vai mexer? Porque o carro diz ou põe em movimento ou quebra. Então, talvez nós tenhamos esses dois movimentos entre grandes figuras empresariais ou grandes empresas, ou elas se agigantarão, ou elas deixarão de existir ao longo desse ano. Para a criatura pequena, é o tipo do movimento, olha, reza, mantém o seu patrimônio e segue o caminho melhor para você, que isso é 3 máximas desses 3. Quando a gente faz de novo um raciocínio, né, eu somo a sacerdotisa com o imperador. Eu vou ter quem? 2 mais 4, 6 dos enamorados. Eu somo a sacerdotisa com o carro. E eu vou ter quem? O arcano da força, porque 2 mais 7 é igual a 9 eremita, 4 mais 7 é igual a 11 da força. Então, se eu fizer essa costura, né, eu vou encontrar outros arcanos que também me fazem pensar antes de falar do ceifador, do transformador, que é a finalização dessa conversa, porque 2 mais 4 mais 7 dá o ceifador, né? Dá o arcano sem nome, ou aquele que diz é melhor transmutar, ano de transformação, teremos muitas mudanças, então também saber fazer manutenção, evitar perda, controle, também pode ser uma pegada importante, né? E aí a gente vai chegar nos enamorados, no eremita e na força. Chegando nesses 3, antes de fechar
a gente tem que nós estamos exercendo o nosso livre-arbítrio e que cada um saiba colocar as suas escolhas e seu livre-arbítrio no melhor lugar para ter os melhores resultados, que faça isso com calma, devagar, sem pressa, nada deve ser feito com correria esse ano, devagar se vai ao longe, e que a gente possa dominar a nosso próprio estresse de ou viver na gangorra ou viver no cabo de guerra, né? Que a gente consiga botar força mesmo nas coisas para que elas aconteçam da melhor forma para todo mundo. Quando a gente junta essa turma, a gente vai ter mais um susto. Por quê? Porque antes de eu chegar num novo arcano final do ano, nesse nível de raciocínio, eu vou encontrar também que é um ano de muito jogo de poder, de muita política ou de muitos poderosos discutindo coisas. Então, trata de fazer as pazes com o seu dinheiro, fazer as pazes com onde você tem poder ou como pode tê-lo, se empoderar de si mesmo, né? E tomar cuidado para não ser engalfinhado pela gula, pela fome, pela luxúria, né? Pelos eventos que normalmente nos corrompem e nos corroem por dentro. Graças a Deus não é tão forte, porque a estrela veio do lado. O arcano da estrela é o único arcano que arrefece de bom tamanho aquilo que é o arcano do diabo. Então, querendo ou não, a gente tem que tomar mais cuidado com os vícios e com o que está meio viciado, que é de novo e não é bom, e a gente tentar dar uma livrada nesses vícios todos, colocando luz, colocando experiência, colocando fé, colocando, inclusive, esse lugar de estudos também, de introspecção, ou de acreditar que é possível fazer diferente da própria estrela. Com isso, somando os dois, a gente vai acabar chegando, né, no arcano dos enamorados e da justiça, no fundo, né? Porque 15, 1 mais 5 dá 6 enamorados, e 17 da estrela, 1 mais 7 é 8 da justiça. Se a gente ficar em cima do muro e não se livrar dos vícios e da corrupção, nós continuaremos com várias questões legais ou de justiça ou injustiça não resolvidas. Por fim, o Papa, que eu falei bastante no começo, é um cara importante para o ano 2025, como arcano, ele não está só lá no final do 2025 fazendo nada ou passando férias. Ele também está dizendo que a parte dos estudos, da intelectualidade, das ciências, das religiões e de muitos fatores, até judiciais e jurídicos do planeta e do mundo, vão estar na pauta do dia de 2025. Para quem precisar de um pouco de informação dos arcanos maiores, eu vou deixar aqui. Você tem como parar o videozinho, colar, copiar, são apenas palavras-chave. Fica bastante importante, eu estou abrindo de novo aquele mesmo painel, né, de como fazer os números do ano. Aqui ainda eu separei mais um, né, que é o arcano da tua vida, ou a soma de todos os números da data de nascimento, que se reduz a um dígito, ou também o número do destino, né, o ano pessoal e material, que a gente faz com dia seu, mês seu, mais o ano emocional, que é o total da data deste ano, né? Que é um ano 9, e aí você soma o teu ano com isso, e por fim o ano espiritual, tá? Fica aí para vocês e fica também algumas dicas. Quais são as cores que eu posso estar usando ao longo desse ano, para cada um desses arcanos ou para cada uma dessas energias? Eu fiz um casamento ainda muito sossegado, muito. Quero que vocês aproveitem como uma dica, uma indicação, e não como uma regra, ó, tem que ser assim, porque cada um dos números e dos arcanos pressupõe mais cores, mas para esse ano, por que não usar o vermelho para o número um? Ele é bastante comumente usado, né, para o número um, para o número de iniciação, e sendo aí, nesse lugar do um, cabem três arcanos, que na hora que a gente reduz também tem um por diretriz, né? Que é o mago, a roda da fortuna e o sol. Se a gente for para o número 2, a gente tem a cor de laranja. Né? A cor de laranja é estou aberta para o amor e para compartilhar a alegria de viver. É a cor da alegria. Né? Então, a cor laranja traz acolhimento junto com a emoção do encontro e da troca.
né, principalmente as questões de trocar de fazer a dois. A gente tem o arcano da papesa, o arcano da força e o arcano do julgamento, três que trazem por base o número 2. No amarelo, a gente tem o número 3, o número da comunicabilidade, do sucesso, da alegria também, né, de uma parte mais de buscar o sucesso e a felicidade, falar muita coisa, de expandir. A gente tem o arcano da imperatriz, o arcano do dependurado e o arcano do mundo, também os três com base 3. Na base 4, a gente tem o imperador e o arcano da morte, e que traz o verde, verde folha, verde bandeira, verde força, verde energia, né? O mundo verde. O 5 no azul mais claro, azul céu, azul turquesa, né? Entra tanto o Papa, que cabe para esse ano, quanto a temperança, que tem por base o 5. O azul royal do 6 fica um pouquinho, né, também para este ano, por conta de estar nos enamorados e no diabo, dois arcanos que também apareceram na nossa conversa para esse ano. A cor lilás fica com o 7, então, que é o arcano do carro e o arcano da torre, né? A cor 8 é marrom. O marrom ficou para o ano passado, ano 8 foi o ano passado, graças a Deus já deu, pronto, acabou, que é o arcano da justiça e o arcano da estrela, se bem que a estrela dá um pitaco, ela também. E, por fim, a gente chega no arcano 9, né? 9, o rosa, pode ser uma boa escolha para o 9, né? Para o eremita, mas também podemos usar no arcano 9 o branco, o dourado, e ainda caberia um tipo de melancia, eu acho que caberia bem, né? E o arcano da lua que está ali. Santos para esse ano de 2025, se a gente pensar no arcano 9, se a gente pensar no eremita, a gente tem Santo Antão, que é o pai de todos os monges, e que também é chamado de Antônio do Deserto, porque ele nasceu em Conan, no coração do Antigo Egito, em 251, batizado com o nome de Antão, e era o primogênito de uma família cristã de camponeses abastados, e tinha apenas uma irmã. É um cara que vai seguir os preceitos daquilo que Jesus deixou de forma bem ao pé da letra, e vai realmente morar no deserto, vai abrir mão de tudo aquilo que tinha. O dia dele é 17 de janeiro, ainda dá para a gente chegar lá. Né? É conhecido, então, por ser um grande iniciador das vidas monásticas, porque ele mesmo se colocou, né, como um monge, abrindo mão de tudo, deixando a vida, digamos, humana ou mundana pela vida espiritual. Dizem que ele foi alguém seguido, visitado e considerado muito importante no sentido de marcar aquele primeiro cristianismo, primeira fase do cristianismo, né? E o Santo Antão tem essa ligação até pelo baralho, né, do Plácio, Place, né, ligado aos santos. É daí que eu tirei a história, que é o tarô do Robert Place, o Papa, o sumo sacerdote, que é o responsável pelo conhecimento religioso e que é o guia espiritual. Então, de acordo com a tradição da igreja, o Papa é o vigário de Cristo, aquele que confere a bênção e o perdão em nome de Cristo aos fiéis que estão sob os seus cuidados. Vejam que a gente conseguiu, sem querer aqui, fazer uma ponte entre esse ano 9 do eremita, Santo Antão e o Papa, que também está numa pegada olhando dentro deste ano como uma energia possível para todos nós. Então, gratidão, eu agradeço para cada um que chega até aqui, né, que ouve os meus raciocínios, às vezes um pouco alucinantes ou alucinados, e se você gostou desse trabalho, né, por favor, dá aquele like, o joinha, compartilha, né, ajuda o canal a ir ganhando o seu lugar no mundo, e eu também, certo? Forte abraço, feliz ano novo, feliz 2025, feliz primeira lua cheia de 2025, né? A gente está exatamente nesse momento, entrando para a lua cheia no dia 13, né, de janeiro de 2025. Eu desejo que tudo de melhor se expanda na tua realidade e que você colha todas as flores das sementes que você plantou. Então, um forte abraço e ficamos por aqui. Valeu!